o mundo especial. Para nós, Natal é todos os dias, mas pronto. Amém? Mas antes de começar, querido Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos te honrar hoje nesta palavra, Senhor. E como eu digo sempre, tu e a palavra são um. E por isso, de maneira alguma, Senhor, nós queremos te magoar, ofender ou extinguir o teu espírito no nosso meio. Por isso, Pai, nós queremos te honrar nesta palavra, Senhor. Possas mesmo falar aos nossos corações. Senhor, por vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que tu queres que nós precisamos de ouvir. E por isso, Pai, nós queremos te honrar e queremos mesmo te dizer, Senhor, que haja uma abertura aos nossos corações, que nós possamos receber com alegria e gozo essa palavra, Senhor, que vai ser enxertada hoje, Senhor, porque não vai ser a palavra de homem ou mulher alguma, vai ser a tua palavra que vai ser ministrada, Senhor. Por isso, fortalece cada vida aqui presente e obrigado, Senhor, por a revelação dessa palavra em cada coração, para a honra e glória do teu nome, todos dizem. Amém. Então, como eu estava a dizer, nós estamos agora numa época, amém, de boas comidas, amém? Boas comidas, bons petiscos, só se ouve falar nos petiscos, só se vê reclames e anúncios. Olha, podes encomendar o teu peru, podes encomendar o teu bacalhau, só se ouve disso, boas comidas, variedades de doces, verdade ou não? Variedades de doces. Mas sabem uma coisa, meus irmãos, eu hoje quero vos dar uma receita. Amém? Quem está interessado em receber hoje uma receita que é saudável, uma receita que é bem rica, uma receita que nos leva para a vida eterna. Quem quer receber essa receita? Vamos tomar nota dessa receita. Amém? Então é uma receita que eu vou vos dar hoje, amém? Por isso preparem os vossos corações para isso, amém? Porque sabem uma coisa, nesta época do ano, maioritariamente, não estou a dizer que está assim, maioritariamente nós vemos as ruas, as casas, amém? Decoradas de vermelho. E durante este tempo, a olhar pelas ruas, quando eu passo, veio à minha lembrança um corinho que nós fizemos, principalmente a igreja de Coimbra, fomos nós que fizemos, os irmãos da igreja de Coimbra, um corinho que nós fizemos, em que diz que esse corinho falava de proteção do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as vidas da cidade e da nação. E então, esse corinho dizia o seguinte, dizia assim, que o sangue pinta a nossa terra, o sangue limpa a nossa terra, o sangue sara as nossas vidas e a nossa terra. Amém? Ainda agora ouvimos falar, amém, de cura. Ele é o Senhor que cura. Então, esse corinho fez-me escrever esta mensagem. Amém? E o título desta mensagem é A Comida e a Bebida Espiritual. Tome conta dessa receita. Amém? Ponha lá no seu WhatsApp, ponha lá no seu telemóvel, ponha lá no seu iPad, mas guarda essa receita. Amém? Vamos guardar? Amém. Aleluia. Então, eu vou frisar algo desse corinho que nós fizemos, em que diz que nós pintamos as ruas com o sangue de Jesus. Nós estávamos a fazer oração pelas ruas de Coimbra e estávamos a profetizar, amém, vida para Coimbra. Estávamos a profetizar proteção, favor, a graça de Deus sobre a nossa cidade de Coimbra, sobre a nossa nação. Amém? Então, eu vou frisar aqui, pintar as ruas, pintar as casas, pintar as nossas vidas de sangue. E porquê o sangue? Porque o sangue de Jesus liberta da escravidão. Verdade ou não? O sangue de Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Porque esse sangue traz cura, esse sangue traz paz, porque esse sangue fala de perdão, fala de salvação. Amém? Porque esse sangue é também uma bebida espiritual, é essencial, esse sangue é essencial para nós termos uma vida espiritual forte e edificada. Amém? Aleluia!
Lembrem-se do seguinte, que o sangue, quando foi aplicado na casa dos hebreus, quando estava no Egito, antes deles saírem do Egito, quando o sangue foi aplicado sobre os umbrais da porta, amém, o sangue fez com que o anjo da morte não entrasse naquelas casas, amém? E hoje, o sangue de Jesus, amém, tem poder para fazer parar o inimigo das nossas almas, tem poder para calar o inimigo, tem poder para ressuscitar qualquer coisa na nossa vida que esteja morta. Há situações na sua vida que estão mortas, relacionamentos que parece que já não há nada a fazer, casamentos que estão desfeitos. O sangue de Jesus tem poder para restaurar aquilo que parece morto. Amém? O sangue de Jesus é vida. O sangue de Jesus nos dá uma nova vida, uma vida plena. Jesus diz que vinha para nos dar vida e vida com abundância. Amém? O sangue de Jesus dá-nos uma nova vida, uma vida plena. E irmãos, eu estou toda avançada, mas deixem-me explicar da melhor maneira possível, amém, esta receita, amém, e falar sobre o sangue de Jesus. E começo por dizer o seguinte: vocês ouviram falar de João Batista? Toda a gente ouviu falar de João Batista, que veio para anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus, amém? Ele anunciou a vinda do Messias e ele disse que ele referiu-se a duas, estou só a falar de duas, há mais funções, e se vocês quiserem saber quais são as outras funções, amém, que estão por detrás de cada nome do Senhor Jesus, amém, podem ouvir, amém, no YouTube da Água Viva, podem ouvir as pregações que eu tenho estado a dar, esse ensino às quintas-feiras, amém? Podem ouvir isso, em que eu falo de Jesus como o nosso Redentor, Jesus o Mediador, Jesus o nosso Advogado, Jesus o Cordeiro de Deus, Jesus a luz do mundo. Tenho falado sobre tudo isso, porque é essencial, se nós queremos que Jesus mesmo opere na nossa vida, nós precisamos conhecer as suas funções, precisamos conhecer os seus atributos, amém? Então, e uma das funções que João Batista falou que seriam realizadas por ele, era que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto está em João 1:29. E a outra função era que ele enviaria do seu Espírito, amém, do seu Espírito Santo, e nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Estou a falar só de duas funções, ok? Então, como Cordeiro de Deus, Jesus como Cordeiro de Deus, como sacrifício perfeito, o seu sangue precisava de ser derramado. Amém? Precisava de ser derramado antes que o poder do Espírito Santo, amém, fosse concedido. Foi antes, amém? Foi antes de Jesus morrer, amém? Foi antes antes de derramar o seu sangue, o Espírito Santo nunca poderia ser concedido. Foi só depois disso. Só quando tudo, também no Velho Testamento, tudo que no Velho Testamento falava sobre o sangue, que fosse cumprido, é que a dispensação do Espírito, ou, deixem-me dizer, a dispensação da graça de Deus, do favor de Deus, amém, poderia começar. Foi só depois de Jesus ter derramado o seu sangue que a graça e o favor de Deus seria derramado. Amém? Jesus declarou que a sua morte na cruz era a razão do Messias ter vindo ao mundo. Era a condição necessária para a redenção e a vida que ele iria trazer. Em relação à sua morte, ele disse que era necessário. O próprio Jesus diz que era necessário haver um derramamento de sangue. Quando na cidade de Cafarnaum, quando Jesus estava na cidade de Cafarnaum, ele disse por duas vezes o seguinte, ele disse assim: eu sou o pão da vida. Em João 6:35, podem ver. Ele disse: eu sou o pão da vida. E que esse pão daria vida a quem o comesse. Amém? Ainda agora acabamos de tomar a ceia. Amém? Tomamos do pão. Note, Jesus identifica-se como o pão da vida.
Mas depois, nesse mesmo capítulo de João 6, Jesus fala sobre outra comida. E aqui vai a receita, que vocês devem anotar. Aqui vai a receita, amém? Em João 6, verso 53 ao verso 56, vejam a receita que o Senhor Jesus nos dá. Diz o seguinte: então Jesus os advertiu, estava a falar com os fariseus, amém? Ele diz assim: é verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis o quê? Vida. Não tereis vida dentro de vós. Que tipo de vida era esta que Jesus estava a se referir? Vida eterna, vida de Deus. Porque vida eles tinham. Quando Jesus estava a falar, eles tinham vida no seu corpo, mas não tinham a vida eterna. Amém? Continua. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? E eu o ressuscitarei. Verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Verso 56, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu nele. Amém? Uau, está aqui a receita. Notem, está aqui a receita. Temos que comer da carne do Filho do Homem e beber do seu sangue. Amém? E vou explicar isso melhor. Sabem, Jesus nunca nos poderia tornar participantes da vida eterna sem derramar primeiro o seu sangue e nos levar a beber desse sangue. Nós temos que beber desse sangue. Foi antes de dar a vida por resgate de muitos, como diz a palavra, que Jesus instituiu a Santa Ceia. Jesus instituiu a Santa Ceia antes de ter dado a sua vida. Foi ou não foi? Ele tomou a ceia com os seus discípulos e só depois disso é que ele foi crucificado. Amém? Note, então ele próprio é que instituiu a Santa Ceia. E nós acabamos de ler, mas vamos ler só um verso de Mateus, agora de Mateus 26, vamos ler o 27 e o 28 que fala do sangue de Jesus. Amém? Diz assim: em seguida tomou o cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós. Verso 28. Pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefícios de muitos para remissão de quê? Remissão dos pecados. A Bíblia diz em Hebreus 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão para os pecados. Amém? Tinha que haver derramamento de sangue. Jesus tinha que derramar o seu sangue. Ou, deixem-me dizer assim, sem o Cordeiro de Deus, sem o Filho de Deus ter derramado o seu sangue, não existiria, meus irmãos, salvação. Não existiria o perdão dos nossos pecados. Não existiria. Deus teve que enviar o seu Filho, amém? Como o Cordeiro de Deus, e ele ser o sacrifício para pagar os nossos pecados, para nós podermos ter acesso a ele novamente. Alguém teve que pagar o preço. Estão comigo? Ao derramar o seu sangue, Jesus Cristo obteve vida para nós. Neste beber o sangue, ele estará a dividir a sua vida conosco. Quando nós tomamos a ceia, meus irmãos, ainda agora está a tomar a ceia, quando nós estamos a tomar a ceia, nós estamos a tomar parte do corpo de Cristo. É Ele em nós e nós nele, estamos a tomar parte dele. Os irmãos entendem? Ele está a dividir a sua vida conosco. O sangue derramado na expiação, amém? Por expiação, nos livra do pecado,
da morte e do castigo eterno e transmite-nos a vida de Deus, ou o tipo da vida de Deus em nós. Transmite isso para nós. Amém? O sangue que Jesus derramou foi em primeiro lugar por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele prometeu que o seu Filho, o seu único Filho, derramasse o sangue para si, para nós sermos perdoados. Amém? Então o sangue que Ele derramou foi em primeiro lugar por nós e depois foi-nos dado ou concedido como benefício para nós o aplicarmos na vida dos nossos familiares, que até nem são crentes, orar por eles e declarar que o sangue de Jesus vai trazer a salvação. Foi para orarmos pela nossa cidade, foi para orarmos para o nosso povo, foi para orar para a nossa nação. Amém? Foi declarar proteção sobre nós com esse sangue. Meus irmãos, eu só peço que vocês tentem imaginar por um segundo só isto. Tentem imaginar por um segundo, quando a primeira gota de sangue, do sangue de Jesus, talvez vocês possam sentir aquele plique, daquele sangue a cair e bateu no chão, a primeira gota, ela começou a desmantelar toda a maldição e todo o pecado na terra. Quando aquela gota de sangue caiu no chão, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. A mão de Deus rasgou. Não houve intervenção do homem. Nenhum homem conseguiria ter acesso ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. Nenhum homem. Amém? Meus irmãos, quando aquela gota de sangue caiu, a Bíblia diz que a terra estremeceu. Houve um terremoto quando aquele sacrifício se completou. O sangue jorrou. O sangue jorrou. Amém? A terra estremeceu. Sabem porquê? Porque não era um sangue qualquer. Ele carregava a redenção, Ele carregava a restauração, Ele carregava a salvação do mundo sobre Ele. Ele carregava, aquele sangue carregava a própria vida de Deus. Não era uma vida qualquer, era a vida do próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador de todo o universo. Derramou-se por nós. Eu não sei como vos explicar melhor. Em Hebreus, esse sangue quando caiu, meus irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 10, 19, esse sangue deu-nos ousadia para entrar, ou intrepidez, para entrar no trono da graça. Pelo sangue de Jesus, nós agora temos liberdade para entrar no trono da graça, orar e clamar a Deus. Esse sangue deu-nos a ousadia. Nós não temos que ter medo agora. Jesus abriu o caminho. Amém? O véu se rasgou. Agora não há nada que nos separe. Não há nenhuma cortina que nos separe de Deus. Agora, pelo sangue de Jesus, podemos entrar pelo vivo e santo caminho, entrar na presença de Deus. Amém? Aleluia. É por isso que nós vivemos em liberdade. Nós hoje somos livres para ir a Deus. Antes era preciso a lei, era preciso cumprir com tantas coisas. Hoje temos a liberdade por causa de tudo que Jesus Cristo fez por nós. Esse sangue, meus irmãos, temos a liberdade. Amém? E temos, meus irmãos, a autoridade, podemos ordenar as correntes do pecado à nossa volta, que elas se quebrem em nome de Jesus. Amém? Podemos dizer às trevas que nos circundam, podemos dizer a essas trevas, fora, desaparece em nome de Jesus da minha vida. Nós podemos, amém, por causa do sangue, amém?
E podemos dizer que a morte não tem mais domínio sobre nós, porque nós hoje vivemos debaixo do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Uau! Amém? Vivemos debaixo desse poder da ressurreição. Aleluia! Assim, meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Se o medo se levantar na vossa vida, lembrem-se do sangue. Quando o inimigo atacar, mantenham-se firmes no sangue, porque, deixem-me dizer, este sangue foi mais que suficiente, amém, para o libertar de toda e qualquer amarra que o inimigo possa querer lançar contra a sua vida. Amém? Nosso Deus não é um Deus fraco. O sangue de Jesus não é um sangue fraco. Mas estou comigo. Uau! Obrigado, Senhor. Lembrem-se que pelo sacrifício de Jesus, agora somos livres, fomos redimidos, fomos restaurados, estamos protegidos, somos amados de Deus. Deus, quando olha para nós, Ele diz: eu amo-te, minha filha, eu amo-te, Susana, eu amo-te de tal maneira que dei o meu filho por ti. Deus olha para nós, amém, ali para o irmão e diz assim: meu filho, eu amo-te tanto que dei o meu filho por ti. É isso que Deus faz conosco. Seu sangue fala alto. É isto que o Espírito Santo nos quer ensinar, que o sangue realmente é o poder central de toda a redenção e salvação. Entendam então que assim como a água tem dupla função, sabem que a água tem dupla função, o mesmo acontece com o sangue. Quando a água é usada para lavar, o resultado é purificação, é limpeza. Mas quando ela é usada para beber, nós somos saciados e reanimados. Verdade ou não? Nós não conseguimos viver sem água. Amém? Por mais necessário e agradável que seja usar a água para limpeza, é mais vital usá-la para bebê-la. Amém? Porque sem água podemos morrer desidratados. Nosso corpo é formado de água. Amém? Só quando a água é ingerida é que ela exerce o seu poder de sustentar vida. Sem beber o sangue do Filho de Deus, ou seja, sem nos apropriarmos, estou a ficar rouca, apropriarmos dele, não podemos ter vida eterna. Não podemos ter vida eterna. Portanto, beber o sangue significa que há uma função no sangue que vai além da purificação, vai muito mais, ou da santificação, vai muito mais além do que isso. O sangue só realiza algo em nós, não só realiza algo em nós, mas coloca-nos num relacionamento íntimo com o nosso Deus. Em que nós podemos chamar Deus, podemos chamá-lo Abba Pai, querido Paizinho. Amém? E renova-nos interiormente. Foi isso que Jesus quis mostrar ao dizer em João 6,53, se não comeres a carne do Filho do Homem, não beberdes, amém, o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Precisamos de comer e beber de Deus. Deus não está aqui a dizer para sermos canibais, longe disso. Deus não está a dizer isso. Não está a falar em comer carne física, porque Jesus até está no céu agora, amém? Não está a falar de sermos canibais. O que Jesus estava aqui a mostrar é que há dois tipos de vida. Os judeus eram pessoas devotas, eles eram devotos a Deus, devotos à lei, amém? Cumpriam com a lei, amém? Segundo eles pensavam, amém? Mas mesmo assim, Jesus disse que não tinham vida em si mesmos. Amém? A menos que comessem e bebessem, amém, da sua carne e do seu sangue. Eles não tinham vida. Amém? Ou Jesus estava a dizer que eles precisavam de uma outra vida, a vida do Espírito. E essa vida do Espírito, só Ele é que poderia dar. Amém? E eles não iam necessitar mais estar debaixo da lei.
Amém? Bastava simplesmente cumprir o único mandamento que ele deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém? Todo ser vivo, meus irmãos, todo ser vivo precisa buscar nutrição fora do seu corpo. Nosso corpo não se alimenta só assim do ar. Não, ele precisa buscar alimentação fora do corpo. Amém? A nossa vida natural é sustentada por pão e água. Depois eu posso dizer assim, no próximo domingo vai ser sustentada por filhoses, amém, bacalhau, vai ser sustentada por chanfana, todos os docinhos tradicionais que nós vamos ter lá na mesa, arroz doce, a latria, tudo isso. Amém? O nosso corpo gosta dessa comida, mas a vida espiritual é nutrida só com a comida que o Senhor Jesus nos dá. Só com essa comida, amém? E só essa comida é que pode nutrir a nova criatura que somos nós agora, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Só a comida de Deus vai nutrir o nosso espírito. Amém, irmãos? Jesus enfatizou isso de uma forma ainda mais forte ao dizer, no verso 54 de João 6, amém? Ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Quem daqui quer ressuscitar? Amém. Quem quer ter a vida eterna? Todos nós. Amém. Aleluia. Então Jesus veio à terra para revelar essa vida eterna, ou seja, no seu corpo terreno, amém, habitou, no corpo terreno de Jesus habitou a vida eterna, porque a Bíblia diz que ele era 100% Deus, 100% homem. Então habitou a vida eterna nele. E esse corpo, depois pelo poder da ressurreição, de ser ressurreto pelo Espírito, foi levado aos céus. Verdade ou não? Então, agora Jesus tem o corpo glorificado. Então, para nós, é importante nós participarmos do corpo e da vida no Espírito, para poder receber em nossos corpos o poder da ressurreição. Se nós não recebermos da vida de Jesus em nós, nós não podemos ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Mas estão comigo? Em João 6,55, Jesus também diz o seguinte: minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Sabem, a comida natural só sustenta a nossa carne, mas a comida do Espírito sustenta a vida eterna. Amém? A comida espiritual, meus irmãos, não sustenta a nossa vida terrena. Ok? Mas sim, Deus fortalece-nos. Mas sim, Deus dá-nos saúde. Amém? Enquanto estamos aqui, para quê? Para podermos evangelizar e dar a conhecer mais do seu amor, da sua graça, e que há poder no sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Verso 56 de João 6 diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Conhecem aquela parábola da videira, em que a Bíblia diz, em João 15, que o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Amém? E Jesus diz no verso 7 de João 15, se não estou em erro, amém, se vós estiverem em mim, e se eu estiver em vós e vocês estiverem em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Ok? E as minhas palavras permanecerem em vós, Jesus e a palavra são um, amém, pedireis o que desejares e vos será concedido, amém. Nota então aqui, esta alimentação gera a perfeita união com Jesus, e aqueles que crerem nele não vão experimentar só meras emoções, amém, mas vão entrar numa íntima união e comunhão com Deus, e vão poder permanecer nele em Jesus, e Jesus permanecer em cada um de nós. Jesus está em nós.
Jesus está em nós. E beber o sangue é tornar-se um com Jesus, é participar da sua natureza divina, deixem-me dizer assim, é deixar que a seiva dessa videira verdadeira flua em nós. Deixar que a vida de Jesus flua em nós. Esse beber o sangue é dizer, deixa a minha vida fluir dentro de ti. Deixa a minha vida fluir. Se nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós precisamos que a vida de Jesus flua em nós. E essa seiva, esse sangue de Jesus vai nos levar para uma vida de vitória e em glória. Amém? Então, esta união vai levar-nos para uma união tão real com o nosso Deus, tão real, amém? Com o Pai e com o Filho. Note que diz em João 6, o verso 57. Veja o que diz. Diz assim. Vamos ler dali. João 6, 57 agora. Note que diz assim. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do quê? Do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, o que é que acontece? Viverá por minha causa. Note, isto vai causar uma união tão grande entre nós e Deus, amém? Entre nós e Jesus, amém? Que assim como o Pai com Jesus é um, eles estão tão unidos, são tão juntos, assim como o Pai, nós seremos um com Jesus. Nós seremos um com Deus. Ele veio habitar em nós. Ele está em nós. Os irmãos estão a entender? O Pai e o Filho, ainda que duas pessoas distintas, pelo relacionamento íntimo que têm, acabam por ser uma só pessoa. Igualmente, assim, nós que cremos em Jesus, amém, nos tornamos um com Ele. Nos tornamos um com Ele. Este beber é um ato de fé. Este beber é ouvir e receber a palavra de Deus com gratidão no coração. É pegar nessa palavra e agir nessa palavra. Ser ouvintes e ser praticantes dessa palavra. Este beber é ter comunhão com Deus, é ter tempo de oração com Deus. Amém? É ouvir e receber a palavra de Deus com o coração receptivo e disposto a obedecer e a ser transformado. Então, o que significa comer do corpo e beber do seu sangue? Não é só dizer assim, eu vou clamar o sangue de Jesus, amém, para perdão dos pecados e para ter vida eterna. Não. Este comer e beber diz que nós devemos estar unidos, cada vez mais unidos a Jesus. Ainda que Jesus esteja no céu e nós na terra, estamos agora ligados por um mesmo Espírito. Sabe por quê? Porque Jesus enviou o seu Espírito para estar conosco e nos ligar a Ele. E o Espírito Santo veio e habitou dentro de nós. E agora nós estamos ligados a Ele, pelo Espírito que habita em nós. Amém? A beleza da formação do homem pelo pó da terra e o que o distinguiu de toda a criação é que através dele, deixa-me dizer assim, através de Jesus, do segundo Adão, seria revelada a vida do Espírito e a glória de Deus. Jesus veio mostrar a glória de Deus. Jesus, o segundo Adão, veio mostrar, amém, a vida do Espírito. Amém? Ainda que tenha sido através de um corpo que o pecado e a maldição entraram no mundo, que foi através de um homem, quem foi o primeiro Adão? Amém? Sabem quem é o primeiro Adão? Foi o Adão. Amém? Ok? Amém? Então, ainda que tenha sido através de um homem, do pecado de um homem, que a maldição e o pecado entraram no mundo, o plano de Deus foi que através da redenção que Jesus iria trazer, a libertação do corpo humano, amém? Iria trazer a libertação do corpo humano, fazendo depois deste corpo, do seu corpo, a habitação do Espírito Santo de Deus.
a sua habitação. Com a sua redenção, com o preço que Ele pagou, Jesus fez com que este corpo agora fosse a habitação do Espírito Santo de Deus. E sabem uma coisa que eu digo sempre que venho para trás deste púlpito? Eu digo sempre, Santo Espírito, eu agarro na mão dele e digo, Santo Espírito, eu não vou para trás daquele púlpito se tu não fores comigo. E eu sei que estás comigo para me guiar e para transmitir a mensagem aos teus servos, aos teus filhos. O Espírito Santo em nós. Deus revelou isso através da redenção de Jesus. Foi para isso que o Senhor Jesus veio na carne e levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro. Sabe porquê? Porque Colossenses 2,9 diz, porque nele, em Jesus, habita corporalmente, amém, toda a plenitude da divindade de Deus. Nele, em Jesus, está tudo o que é de Deus. E sabe uma coisa? Quando eu estava a preparar essa minha mensagem, Deus disse-me assim, tudo o que é meu, tudo o que é de Jesus, tudo agora pertence a ti. Tudo é teu. Deus pagou o preço para nós recebermos tudo da sua vida em nós. E nós, meus irmãos, estamos tão agarrados à religiosidade, estamos tão agarrados à nossa mesquinhez de pensamentos que não entendemos que Jesus, que Deus o Pai já fez tudo por nós. Nós continuamos num choro, nós continuamos a dizer, Deus faz isto por mim, quando Deus já fez tudo por nós em Jesus Cristo. Ele já fez tudo. Ele ama-nos ao ponto de ter dado a sua vida por nós. Será que nós não conseguimos entender isso? E continuamos a fazer os mesmos pecados, continuamos, não damos valor àquilo que Deus fez por nós. Continuamos nas nossas manias, continuamos a que a nossa vontade prevaleça. E nós não ligamos a mínima para aquilo que Deus fez. Perdoem dizer isto, nem sei porque é que estou a dizer. Deus sabe. Nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. E Ele veio dar essa vida a nós. Tudo que é de Deus para nós. Assim, pela morte e ressurreição de Jesus, amém? Ele não só libertou, não só pelo... Jesus libertou não só o nosso espírito, como o nosso corpo, amém? Do poder do pecado e da morte. E como primícias dessa redenção, agora somos um corpo, amém? E um espírito com Jesus. Somos membros do seu corpo, carne da sua carne. Deixe-me dizer assim, somos carne da sua carne. Quando tomamos a ceia do Senhor, Ele se une a nós pelo Espírito que em nós habita. Amém? Tomamos a ceia do Senhor e ainda há bocadinho. Ele fez-se um conosco naquele momento. Se o fizermos com fé. Amém? É aí nessa ceia que nós somos alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo simbolizados naquele pão e naquele vinho. Amém? Isso faz com que a nossa alma e o nosso corpo e o nosso espírito sejam participantes aí da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Porque Ele disse, fazer isto em lembrança de mim. Beber o sangue de Jesus, então, deixem-me dizer assim, é um mistério espiritual em que a mais íntima e perfeita união com Jesus Cristo é efetuada. Sabemos que o sangue... Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas antigamente havia cartazes que diziam sangue é vida. Lembram-se disso? Amém? Sabemos que o sangue é a alma e a vida do corpo. Amém? Se nós nos esvaziarmos em sangue, nós morremos. Verdade ou não? A não ser que haja uma transfusão aí de sangue rapidamente. Amém? Sem sangue nós não vivemos.
Amém? Assim a vida de Jesus que foi derramada no sangue se tornará a nossa própria vida. A vida do nosso velho eu, aquele, amém, a velha criatura do nosso velho eu, morre para dar lugar à vida de Cristo em nós. E era isto que Paulo se referia em Gálatas 2:20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo. Ele ainda não estava crucificado, mas ele disse: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé, amém, no Filho de Deus, amém, que Ele se entregou por mim. Então nós vivemos agora uma vida com Jesus, Jesus em nós e nós nele. Uau! Conseguem imaginar? Eu estou em Jesus e Ele está em mim. É tão lindo isso. Eu gostaria de poder explicar o que eu sinto. Oh, aleluia! Em Cristo Jesus, meus irmãos, somos uma nova raça, somos uma nova criatura, somos um novo povo. Meus irmãos, deixem-me dizer assim, temos um novo ADN. Amém? Porque se nós estamos em Jesus, se a seiva da videira verdadeira flui em nós, nós temos um novo ADN em nós. Amém? Temos um novo ADN, o espiritual, amém, que veio agora pelo sangue de Jesus, amém, é a correr nas nossas vidas. Somos filhos amados de Deus, um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que é o Deus dos impossíveis. Ele pode transformar aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Ele pode transformar, renovar, curar, mudar, dar vida. Ele é o Deus dos impossíveis. Amém? Aleluia. Tenham então a vossa vida. Meus irmãos, eu vou terminar como iniciei. Tende a vossa vida pintada com o sangue de Jesus. Amém? Não só nesta época, mas em todos os dias das vossas vidas. Clamem pela proteção do sangue de Jesus. Peçam a proteção do sangue de Jesus. Quando você se levanta da sua cama, amém? Quando você põe o pé de fora da sua cama logo de manhã, começa a declarar: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que o teu sangue está sobre mim. Senhor, obrigado que eu sou abençoado ao entrar e a sair. Obrigado, Senhor, que o teu sangue me protege de toda e qualquer maldição que possa vir contra mim, porque está escrito que maldição sem causa jamais chegará a mim. O teu sangue está sobre mim. Esse sangue fala de cura, fala de proteção, fala de perdão. Declare o sangue de Jesus sobre si, sobre a sua família, sobre os seus bens. Declare que a sua casa está debaixo da proteção de Deus e que nenhum inimigo vai assaltar a sua casa. Declare isso. Fala a vida de Deus. Amém. Aplique o sangue de Jesus sobre as portas da sua casa. Aplique o sangue de Jesus sobre a sua família. Aplique o sangue de Jesus sobre a sua vida. Declare cura, declare vida sobre si. Amém? Uau! Façam isso, declarem mesmo que esse sangue, ok, muitos de vocês vão viajar, vão ver familiares, então declarem mesmo que esse sangue vai vos proteger de acidentes. Quando vocês andarem na estrada, vai vos proteger de qualquer acidente, que esse sangue vai vos proteger desses vírus que durante esta época, durante o frio se espalham, todo e qualquer vírus, toda e qualquer gripe. No nome de Jesus, declarem a proteção do sangue de Jesus sobre esses vírus, sobre essas enfermidades, em nome de Jesus, amém? Declarem mesmo que nenhuma maldição vai chegar sobre vós, amém? Que vocês não serão assolados por qualquer tipo de maldição, por pobreza, porque Deus se fez pobre naquela cruz para nós sermos ricos, amém? Declare mesmo que as suas finanças estão protegidas. Declare mesmo que você vai ser sábio, vai usar, amém, como deve ser as suas finanças, amém? Não vai desgastá-la, não vai entrar em dívidas só por causa de crer isto ou aquilo. Você vai ser sábio, vai usar as suas finanças. Declara a proteção do sangue de Jesus sobre as suas finanças, sobre a sua conta bancária. Declare mesmo que essas pessoas que andam aí, que andam aí a tentar entrar nas vossas contas através de mensagens pelos telemóveis, pelo WhatsApp, declare que nada disso irá afetar a sua vida em nome de Jesus. Os irmãos estão comigo? Não sei mais o que dizer. Glória ao nosso Deus. O sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, guardem essa receita.
Apliquem essa receita na vossa vida. Se há algo que eu posso fazer antes de terminar este ano, é dizer: eu dei-vos o melhor que pude através desta receita. Amém? Apliquem na vossa vida. Apliquem na vossa vida. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Vamos fazer uma declaração? Vamos declarar a proteção do sangue de Jesus sobre nós? Ouçam, eu não obrigo ninguém. Você confessa e declara se quiser. Se não quiser, amém, tem que crer no sangue de Jesus, tem que crer na palavra de Deus, tem que crer, amém, que Jesus o ama, tem que crer que Ele é um consigo, amém? Então, se acredita nisso, vamos ficar de pé e vamos fazer uma declaração, amém? Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Obrigado, ó Pai, aleluia. Diga agora mesmo assim: querido Pai, no nome de Jesus, agora mesmo, eu recebo com gratidão a obra de redenção que Jesus fez por mim. Agora mesmo, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu declaro que a minha vida é uma vida protegida, é uma vida abençoada. É uma vida em que a saúde flui, a alegria flui, a paz flui, a proteção flui, porque tu, Senhor Deus, jamais me deixarás ou desampararás. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor, que esse sangue me protege quando eu viajo, quando eu estou em casa, em qualquer situação da minha vida, no trabalho, amém? Eu declaro que esse sangue me protege e me guarda de todo o mal, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Também, Senhor, obrigado por ser um contigo, por tu estares em mim e por eu estar em ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Dê-lhe uma grande salva de palmas, porque Ele merece. Amém.